Eu queria falar sobre um assunto grave que aconteceu. É gravíssimo isso aqui, tá? Inclusive, eu não sei se teria aí o tweet do STF para mostrar, porque é muito importante a gente falar disso aqui, que é o seguinte: o STF reforça a adesão à Agenda Globalista 2030. O ministro Luiz Fux, presidente do STF, afirmou no início desta semana que a Agenda 2030 da ONU e o STF compartilham da mesma força motriz. O ministro falou na abertura do webinar Suprema Corte e Diálogos sobre a Agenda 2030. O encontro discute o papel do Poder Judiciário nas metas formuladas pela agenda globalista. A mesma agenda também está infiltrada no Tribunal Superior Eleitoral e pode interferir diretamente no voto dos brasileiros. Nós já noticiamos aqui no Terça Livre que no ano passado o TSE decidiu aproveitar as eleições municipais para testar o voto online em 3 cidades: Curitiba, Valparaíso de Goiás e São Paulo. Quem colaborou com a iniciativa foi o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Essas ações do TRE do Paraná estão inseridas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ou seja, na Agenda 2030, bancada pela fortuna do globalista George Soros. Ou seja, a questão também dessa votação por celular tem a ver, adivinha com o quê? Agenda 2030 da ONU. Tem aí o tweet para mostrar para a gente? Tá aí, ó. Fux fala sobre adesão do STF à Agenda 2030, perfil oficial do STF no Twitter. O que é mais absurdo disso tudo é o seguinte: o STF não é político. Esses ministros não são eleitos. Eles não representam a população brasileira para decidir quais políticas vão ser adotadas ou não no país. O que está acontecendo agora? O judiciário vai tomar decisões políticas que é próprio do executivo e legislativo, que tem representatividade, que realmente representam o povo? O que está acontecendo? Como é que o STF vai aderir à agenda? Aderir de qual forma? Como que vocês vão impor essa política no país se vocês são o poder judiciário do Brasil? E com esse questionamento, eu quero dar as boas-vindas aqui a Daniel Lemos na nossa bancada. Bom dia, Daniel, tudo bem? Bom dia, Max. Bom dia, Ítalo. Bom dia ao Carlos Dias, que estava aqui. Bom dia a todos vocês que estão em casa. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Uma ótima sexta-feira a todos. Que agradeço. Ítalo. Eu gosto desses momentos assim de sincericídio que eles poupam o meu trabalho, sabe? Eu tenho que explicar aqui por que a Agenda 2030 tem tudo a ver com o STF, por que o STF está querendo fazer essa imposição ideológica no Brasil, etc. Eu gasto um latim danado explicando isso para vocês, aí vem o Fux e fala: não, a Agenda 2030 tem tudo a ver com a gente. Assim, obrigado, Fux, muito obrigado, né? Poupou meu trabalho. Meia hora de boletim a menos agora, né? De explicação. Tudo porque o Fux conseguiu ter a coragem, a capacidade, o dom de chegar e assumir aquilo que até as pedras de Brasília sabem, né? Que o STF, né, na nossa Suprema Corte está a serviço do globalismo e das ideologias, né, globalistas. Exatamente. Daniel, quer comentar? Ele já tinha dado sinais do que fariam. Anteriormente já tinha aparecido, até foi notícia no Terça Livre, que eles fariam essa assimilação da Agenda 2030, inclusive já tinha sido notícia no Twitter do próprio STF, já dando sinais de que isso aconteceria, mas a forma é que ainda não está clara para nós. A gente sabe que eles vão tentar fazer isso se utilizando do quê? De propostas legislativas, é óbvio. E é por isso que o Alan dos Santos, e a gente tinha comentado um dia, de fazer, quem sabe, um programa só sobre os projetos que estão tramitando dentro do Congresso Nacional, que tratam desses temas
que estão aí pautados pela Agenda 2030. E não somente a Agenda 2030, mas outros temas que são da pauta dos globalistas, dos progressistas, dos comunistas, né? Então nós sabemos muito bem o que eles tendem a fazer, como aconteceu a votação de um projeto essa semana no Senado, da questão do despejo. Até o final do ano você não pode despejar ninguém, acabou com a propriedade privada. Embora o texto tenha sido alterado e retorna para o Senado, a justificativa é que a gente precisa manter todo mundo dentro das casas. Quem invadiu, invadiu, mantém lá, não precisa tirar, não vai ter ação judicial, não pode ter nada e vai manter isso dessa forma. Então a gente sabe que eles vão ter que se utilizar do processo legislativo em alguns momentos. Adotar o quê? A questão da utilização do voto via celular, como você bem citou. Enquanto as eleições estavam sob júdice da população em 2020, apuração parada durante 2 horas e 30, no final do dia, quando da totalização, que deveria ter sido recebido pelos 26 estados e do Distrito Federal dos TRS, o ministro estava lá na hora do almoço fazendo testes. Olha que legal. Em vez de estar na sua base, o ministro do TSE Barroso, em vez de estar na base, cuidando do processo da eleição. Então, assim, o Ítalo também já falou, o Terça Livre já expôs, está tudo claro, só que alguns pontos precisa, sim, passar pelo Legislativo, não vai ter como. E aí, os parlamentares estão preparados para jogar esse jogo? Quem é que está jogando ou quem é que vai descer para a arena política para fazer o debate e impedir que algumas coisas danosas, a família, a sua família pode estar em jogo, como nós já temos visto aí, como é o tema propriamente da live, não tem dinheiro na TV, não tem dinheiro do executivo para fazer lista de ideologia de gênero e esse papapá todo, e está sendo jogado agora por ONGs em empresas globalistas para poder fazer militância política sobre a questão da ideologia de gênero usando crianças. Então, esse também vai ser o modo para a implantação da Agenda 2030 e nós precisamos estar preparados para enfrentar isso, tanto na arena política, como na arena da escola, né, da educação, na arena da ciência, na arena do jornalismo, da comunicação. E aí eu quero perguntar, quem vai se preparar? Né? Cursos, livros, nós precisamos ficar atentos a isso aí, que muito dessa pauta tem que passar pelo Legislativo.